Bem-vindos a mais um Cultura aí, o seu programa de arte e cultura da TV Tech. O programa de hoje está sendo aqui no Parque da Cidade, esse espaço lindo de Jundiaí, que você pode aproveitar neste feriadão de Páscoa, neste final de semana. Com certeza você e sua família vão adorar passar algumas horas, alguns momentos incríveis aqui no Parque da Cidade. E o programa de hoje está cinematográfico. Na primeira parte, você vai ver uma entrevista que eu fiz com o elenco do filme 5 Tipos de Medo. Conversei com o Xamã, conversei com a Bela Campos, com a Bárbara Collen e também com o João Vitor Silva. E ainda também conversei com o Bruno Bini, que é o diretor desse thriller brasileiro. Ainda falando sobre cinema, eu conversei com o Bruno Carmelo, crítico de cinema, que vai ministrar um curso de introdução à crítica de cinema. Como é que começa a fazer uma crítica? Como é que um crítico analisa um filme quando ele vai ao cinema? Você vai saber tudo isso hoje no Cultura aí. Já está em cartaz nos cinemas o filme 5 Tipos de Medo, um thriller psicológico cheio de reviravoltas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa produção nacional. Eu conversei com o Bruno Bini, que é o diretor do filme, e também com o elenco. Eu conversei com o Xamã, com a Bela Campos, com a Bárbara Collen e também com o João Vitor Silva. Inclusive, eles me contaram qual é o tipo de medo deles. Tem gente que tem um medo absurdo de médico. Tem gente que tem medo de lugar fechado. A solidão é o terceiro maior medo das pessoas. Primeiro de tudo, eu quero saber que tipo de medo vocês têm. Eu tenho medo de não ser lembrado. Oh, maravilhoso isso. Tenho. Quer dizer, não é maravilhoso não ser lembrado. Mas Mas eu tenho esse medo de não ser marcante nas pessoas, na vida das pessoas que eu me importo e que eu amo. Assim, de não ser relevante. Eu tenho medo de solidão, devo admitir. Bacana. Hoje em dia a gente fica muito, não, tem que ser feliz sozinho. A gente não quero não, eu quero mais gente em volta. E você, Xamã? Eu tenho medo de me arrepender. Tipo assim, de ficar com aquela, não vou, aí era pra me ter ido, aí... Perde Eu sou a chance. muito de vou aproveitar tudo que eu puder. Vocês têm medo de ficar fechado em algum lugar? Tenho. Menina, sabe o que eu assisti agora? Eu reassisti Kill Bill, né? E tem a cena do caixão. Eu olhava aquilo, eu fui assistir no cinema, eu olhava aquilo e falava, não posso olhar isso, eu fico desesperado com essas coisas. Tenho, e eu tenho uma coisa de... Aliás, deixa eu só explicar, Bela, porque tem uma cena que ela Sim. tá fechada num lugar, não vou falar onde é. Sim. Eu tenho de, por exemplo, a ideia de fazer um passeio de navio, essas pessoas que ficam muito tempo, né, velejando, não sei como que é o nome disso. Cruzeiro, esse negócio chique, maravilhoso. Só que eu tenho um pavor, eu acho que tem tanto pavor que eu nem consigo guardar esse nome na minha cabeça. Gente, pavor e ficar lá naquela cabine dias, não, é impossível pra mim. A ideia pra mim de não poder sair daquilo já é por si só pavorosa, Você foi chique, eu tava pensando no caixão do Kill Bill. Onde você fica no filme. Gente, Onde você um fica no cruzeiro não filme. dá pra mim. Maravilhoso. Gosto de coisa assim, gosto de coisas livres, entendeu? Quero fazer viagens natureza, coisas. Não me venha com coisas pequenas. E o que dessas emoções vocês levaram pros personagens de vocês? Pro Sapinho, pro Murilo, pra Luciana? Nossa, olha, gente, não tem como eu não entrar num lugar muito pessoal, mas é porque realmente meu pai tinha morrido há pouco tempo e esse luto da Luciana foi muito importante pra mim. Pessoalmente, assim, como Bárbara, sabe? Porque eu levei muito daqueles processos que eu tava passando e é ótimo ser ator, né? Porque aí você vai pra um filme e você grita e sofre aquilo, assim. Então, pra mim, foi muito importante esse processo. E tem acho que essa coisa da solidão também que você falou, né? Sim. Porque eu sinto ela muito solitária no filme mesmo, solitária. né? Com tudo que acontece, mas assim, é muita solidão que ela vive ali, né? E foi duro, assim, fazer, né? Porque você tem que se confrontar com isso, com o seu maior medo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais legais de ser artista, é como a gente transmuta as coisas através dos processos. E você, João? Eu acho que tem uma coisa que é importante falar, que esse filme foi o primeiro filme pós-pandemia que eu fiz, assim. Então a gente estava um tempo trancado em casa e não tinha essa coisa de viajar. Então teve esse processo de viajar, de voltar a fazer cinema. E acho que foi um período muito tenebroso onde o medo de morrer realmente se instaurou de modo geral, né? E esse é um dos traumas do Murilo. Então acho que eu acabei emprestando um pouco esse não o medo de morrer, mas a vontade de viver pra ele, assim, também, sabe? E você, Xamã? Muito todo o núcleo
do Novo Colorado eram de músicos, né? De rappers de lá. Eu sou um rapper também. E tem muito do a gente ter convivido com a violência. Se a gente não tivesse escolhido fazer música, se não tivesse essa porta de saída, talvez a gente tivesse a mesma realidade desses personagens. Então, tudo que eu vivi, tipo, fazendo música antes disso, convivendo com outras pessoas, eu tentei trazer um pouco dessa realidade violenta e trazer pro personagem, né? Com uma estrutura assim. Marlene é essa personagem fortíssima também. Na trama nem aparece tanto, mas que na nossa construção fez parte, assim, que é do fato da Marlene ter se voluntariado no período da Covid para ser enfermeira ali naquele ambiente, né? E o quanto isso é um ato muito generoso e corajoso, né? Mesmo, e aí a gente vê a generosidade nesse lugar, né? Porque mesmo ela vivendo os seus conflitos internos dentro de casa, ali familiares e no relacionamento dela, o quanto ela estava disposta a poder ajudar outras pessoas e o quanto ela encontrou a sua libertação através desse movimento, né? Então, mais uma vez, assim, afirmando o quanto o coletivo é muito poderoso, né? O quanto as trocas são enriquecedoras. Ali, sem querer dar muito spoiler, mas ela dá muito de si e também consegue receber uma força de outra pessoa para que ela consiga encontrar a sua própria trajetória. Como é que a ideia vem? Vem em 2016 com os 3 tipos de morte ou isso sei lá, é uma trilogia? Você tem um próximo 7 tipos de morte também daqui a pouco? Cada hora aumenta um pouco, né? Não, o 3 tipos de medo foi um curta-metragem que a gente fez que serviu como experiência, como laboratório, sabe, para a ideia. O filme, ele é inspirado em fatos reais. Eu vi uma matéria no jornal que falava justamente da comunidade juntando recursos para tirar um traficante da cadeia porque ele garantia a segurança ali. E eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. É uma inversão de valores, é uma coisa, uma ausência, né, muito grande sentida e é uma comunidade abandonada, vamos falar sobre isso. O curta foi esse primeiro laboratório e para o longa, partindo dessa semente, né, do fato real, a gente criou esse universo, mas sempre querendo conversar com as reverberações desse fato inicial, como as ondas afetam, né, o entorno disso. É um projeto que a gente está trabalhando há 10 anos para até conseguir os recursos, fazer a produção, etc. A gente conhece o roteiro, a gente conhece tudo e a gente chega lá, toda vez que a gente olha o filme a gente se emociona, mesmo sabendo, a gente continua olhando e continua gostando muito. E esse processo do roteiro, assim, acho que vem muito também do Bruno, uma coisa muito interna dele, de trazer isso, de fazer esse enigma gigante que ele faz e que se transforma, né? A sua força também como atriz de trazer uma cuiabana, né, para as telas do cinema. Eu fico muito feliz, assim, da minha geração, né, de ter conseguido quebrar essa barreira mesmo que tem, né? A gente sabe que é difícil, né? Falamos já muito sobre isso aqui, dessa dificuldade que tá fora de casa, tá longe de casa, longe de uma rede de apoio familiar, de tudo isso, e de ainda assim dentro de todas as dificuldades que é fazer arte, e ainda mais com esse adendo, persistir nessa carreira nossa que é tão maluca, né? Então, fico feliz mesmo, sobretudo de estar tendo a oportunidade de trazer comigo o Mato Grosso, sabe? E do Mato Grosso me acolher também, sabe? De ter essa troca genuína onde a gente se alimenta e se fortalece, né? Porque é nisso que eu acredito. Eu acho que quando a gente sai e a gente está falando muito agora sobre esse reconhecimento internacional do Brasil, inclusive, mas tudo que a gente faz no fim das contas, para se fortalecer internamente, fortalecer os nossos, que a gente possa cada vez mais conseguir exercer a nossa potência, porque potência a gente tem de sobra, assim, e no Mato Grosso não é diferente, sabe? Ganhar um Kikito te fez repensar sua maneira de atuar, o seu trabalho como ator? Total, tipo, foi minha primeira chance, assim, que eu tive. Foi uma coisa que foi muito mágico pra mim, principalmente porque, tinha até respondido isso antes, a gente construiu o filme
desde o primeiro dia na preparação, ver todo mundo lá construindo cada ponto, né? Muita gente para fazer o filme dar certo. Aí no dia que a gente foi premiado lá, né? Tipo, tanto para mim, meu prêmio, mas quanto os outros do Bruno, de roteiro, é muito bacana, é um gol que saiu, sabe? Um título de A gente tava igual a Copa do Champions Mundo, League, né? maravilhoso, né? E eu, tipo, não sabia o que fazer, né, cara? Tipo, fiquei assim, é mesmo? Tem que ir lá, né? E subi, aí o pesadão, o prêmio quase cai da mão, eu não tinha discurso. Eu comecei Eu tava a do ficar lado do emocionado. Xamã, eu vi a cara dele, ele teve um delay, assim, de sou eu mesmo. E não tinha discurso, e começando a dar vontade de chorar e começando a falar, ai meu Deus, tipo, obrigado. E tudo muito mágico pra mim, assim, né? Depois daquele filme eu comecei, tipo, fazer mais aulas de preparação pra outros personagens. Comecei a, tipo, estudar mais como eu posso trazer outros registros também, né? Porque, tipo, personagem do tráfico, como eu posso fazer algo fora dessa atmosfera também. Então esse filme foi, tipo assim, eu falo o meu primeiro amor, o grande amor, assim. Minha vida nunca mais foi a mesma depois dos 5 Tipos de Medo. Eu acabei trazendo essas experiências para todos os outros projetos e vou levar pro resto da minha vida, cara. Não, é um filme que tem violência, tem thriller, tem ação, tem suspense. E ele é muito bonito, assim. Eu fiquei muito emocionado no final do filme, de verdade. Aliás, eu fui me emocionando em pontos do filme. Ele foi me dando emoções. Acho que esses medos que a gente tem também na nossa Vai vida aparecendo, foram né? todos aparecendo. Fotografia do Malta. Pô, faixa preta, Tudo, tirou assim, muita onda. tá impecável. O filme E tá muito aquela bonito. termina com Gonzaguinha, gente. Aí não tem como. Não, você Aquela cantando, né? música, meu Lindo. Deus. Gente, muitíssimo obrigado. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza, porque o filme tá muito bonito, muito mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigada. O que eu achei curioso é que nessa lista, morrer vem só em 5º lugar. Eu não lembro muito bem quem fez essa pesquisa, mas eu acho que eu não concordo muito com ela. Eu vou conversar agora com o Bruno Carmelo. O Bruno é crítico de cinema desde 2004. Aliás, o Bruno é mestre em teoria de cinema. Me corrija, Bruno, pela Universidade Sorbonne Nouvelle, é isso? É isso mesmo. Sorbonne Nouvelle de Paris 3, é isso? A gente pode falar Paris 3 também. Ah, não, mas eu fiz francês, eu preciso aproveitar. E também é membro da FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema. Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar. Você é um querido, é um amigo muito próximo, e eu sempre digo que toda vez que eu vou ao cinema, eu coloco no Meio Amargo depois, que é o canal do Bruno no YouTube, para assistir a sua crítica, porque eu acho ela sempre muito construtiva, muito importante, assim. A maneira como você fala, como você constrói a sua crítica é muito bacana. E antes da gente falar sobre o curso online que você vai dar, que é de introdução à crítica de cinema, eu quero saber de você, em 2004, você escolheu a crítica de cinema ou foi a crítica de cinema que te escolheu? Eu sempre gostei da crítica de cinema, que é meio que uma raridade entre as pessoas que estudam cinema hoje. Mas eu entrei na graduação em cinema já querendo estudar crítica. E daí os professores já me falaram, então sai da faculdade porque a gente não forma críticos de cinema. Mas, em princípio, nenhum curso universitário forma, né? Jornalismo também não necessariamente forma críticos de cinema no jornalismo cultural. Então, eu segui meu percurso no audiovisual, estudando montagem, som, luz, roteiro e tudo mais, que acabou me ajudando a fazer a crítica de cinema. Eu sempre gostei da crítica, eu fui atrás dela. E aí, vou até aproveitar e já te perguntar, como é que é o seu trabalho de crítico quando você vai fazer os seus vídeos para o YouTube? Eu acho que tem muitas maneiras de organizar as ideias, porque às vezes a gente sai de um filme cheio de ideias e sentimentos e sensações, e para mim é justamente a crítica que organiza esses sentimentos todos dentro da gente. Que é quando a gente precisa explicar para um outro o que a gente está pensando, a gente precisa tornar tudo isso coerente. Então eu anoto muito enquanto eu assisto ao filme, mas isso é meu, não é obrigatório para ninguém. Sei de muitos colegas da crítica, eu acredito que o próprio Márcio também não anote tanto, pelo que eu me lembro. Mas eu sempre falo, e eu tenho muitos amigos críticos, eu não sou crítico de cinema. Eu sou um apresentador, repórter, que gosta muito de cinema, que entende um pouquinho, assim, não tanto quanto vocês, eu falo muito isso, mas eu vou anotando, eu anoto, quando eu assisto, quando eu vou ao cinema, pessoalmente eu não anoto. Eu acho que eu vivo mais o cinema. Mas geralmente quando eu tô assistindo em casa, ou quando eu assisto aqui na TV, eu sempre anoto bastante. A gente empresta o Márcio pra nossa área de vez em quando, digamos assim. E é isso, na hora de gravar um vídeo, eu me sinto mais confortável fazendo tópicos, pelo menos. Eu não tenho um texto inteiro para ler,
que daí eu acho que perde um pouco da espontaneidade de tentar fazer um vídeo como se fosse uma conversa. Mas eu tenho tópicos do que eu quero abordar para eu não esquecer de nada. Então eu sei que eu quero começar falando de tal questão, e isso me leva a falar da outra. Aliás, tem isso, no entanto, tem isso também. Então eu tenho pequenos tópicos que eu olho ali de lado, e depois a gente corta na edição. Tipo, é verdade, atuação. A propósito, atuação, não sei lá, a verdade, tem questão do roteiro. E daí eu volto para isso e eu vou me estruturando mais ou menos assim. Erro muito, depois me repito, etc. E daí na edição fica tudo mais limpinho. O curso que você agora vai fazer online, são 4 encontros, na verdade, né, online. Ele fala um pouco sobre isso ou você volta mais no começo? Como é que funciona o seu curso? Sempre quando a gente fala para as pessoas que é crítico de cinema, uma coisa que a gente escuta com muita frequência mas o que você olha no filme? Porque eu saio do filme falando gostei, não gostei. E eu não saberia o que dizer se eu tivesse que escrever um texto ou fazer um vídeo crítico a respeito. E vocês olham para quê? Como que se faz uma crítica? E daí nasceu a ideia desse curso, que é basicamente, né, uma adaptação de um curso que eu já dei no CineSesc, na ESPM, na FAP, e agora a gente vai fazer mais uma edição. E a ideia é responder para isso. Como a gente olha para uma imagem e para um som? Se eu tenho uma cena, digamos a cena de abertura de um longa-metragem, ou um curta-metragem inteiro, que dá pra gente estudar com mais facilidade, né, pela duração. Para onde eu olho? Para eu começar a analisar. Por que eu preciso prestar atenção em coisas como a luz, o som? Por que não é só uma história? Eu ri, não gostei. Tá bom, você gostou, mas por quê? O que será que tem nessa imagem ou nesse som que te levou a gostar? Ou te levou a achar chato? Não achar apropriado? E é isso que a gente vai começar a estudar, pegando exemplos de cenas que a gente vai analisar, exemplos de textos bons ou textos que a gente não considere tão legais assim, incentivando os alunos a produzirem seus próprios textos ou vídeos para a gente continuar debatendo e ver onde nascem as dificuldades. Eu acho que você tem uma coisa muito bacana, e agora já é um confete mesmo, porque você consegue falar de maneira muito simples, entre aspas, de coisas muito profundas. Eu me lembro quando eu fui assistir Emília Pérez, eu saí do cinema falando, gente, assim, eu não sei que sentimento eu tô agora para falar desse filme. E aí eu fui colocar no Meio Amargo para assistir a sua crítica e era exatamente tudo o que eu queria falar e não conseguia. Por isso que eu acho que é exatamente isso, né? Porque você conversa de uma maneira muito bacana, de uma maneira que as pessoas entendem, esse simples que eu digo, é uma maneira fácil de chegar nas pessoas, de se comunicar com as pessoas. Eu vejo dessa maneira também, porque depois de um tempo a gente vai entendendo que, na minha opinião, a função da crítica não é responder ao filme. Tem pessoas que detestam a experiência de um filme, eu pego o caso do Emília Pérez, que eu também não gosto, e eu poderia só fazer um vídeo falando que bobagem, que porcaria, e acabar em 30 segundos. E talvez estaria lá um sentimento. Mas não é argumento de por que é tão ruim assim. Se eu tô falando que ele tem um tratamento complicado de gênero e sexualidade, por quê? Se ele é complicado da maneira como ele representa mexicanos, por que é complicado? Vamos pegar exemplos? O que tem na maneira como ele filma? O que tem no roteiro? E daí a gente vai embasando, porque eu não acho que a gente tenha que se vingar da experiência ruim que a gente teve no filme, no texto ou no vídeo. Até porque eu entendo que a gente se comunica com um leitor ou um espectador presumido. E não com o filme. A gente não está fazendo crítica pro diretor ou pro ator. As críticas não deveriam ser voltadas para eles, porque o filme também não é feito para crítico. Nenhum filme é feito para crítico de cinema. Né? O filme é feito para um espectador e nossa comunicação também tem que ser feita para esse espectador. Então aí eu acho que entende desenvolver os motivos que deixam a gente às vezes tão feliz ou triste ou irritado na saída da sessão. Quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, quiser saber um pouco sobre o curso, como é que faz, Bruno? Eu tentenho todas as informações que eu posso passar, né, falar aqui também de maneira sucinta, mas tem tudo isso no Instagram, nas redes do Meio Amargo, que é o meu canal, que é o Meio Amargo Cine. Então você procurar @Meio Amargo Cine no Instagram, você encontra essas informações. Tem o site, que é o meioamargo.com, onde também tem as informações todas. Mas eu posso falar aqui, vai ser basicamente um curso que vai ser do dia 6 de abril ao 15 de abril, 4 encontros, segundas e quartas-feiras à noite, 7h30 às 10, então 10 horas no total, para fazer essa interação com o pessoal ao vivo, então, interação com os alunos a partir do que eles tiverem escrito, de cenas, de filmes que a gente vai trazer, de textos escritos por profissionais. Então a ideia é que seja realmente uma troca para a gente testar e ver o que funciona, o que não funciona, como começa um texto, o que eu faço no primeiro parágrafo. Às vezes o pânico é esse, né? Eu tenho uma tela em branco, eu começo por onde? Tem várias maneiras de começar, vários problemas, várias muletas que a gente pode evitar também, alguns clichês da crítica a evitar.
Então a ideia é debater tudo isso em 4 encontros. Bruno, só pra gente encerrar mesmo, eu queria que você me desse 2 dicas, aliás, não pra mim, mas pra quem tá assistindo a gente, de filmes. Já que a gente tá nesse final de semana de feriado, eu queria um filme pra quem vai ao cinema, pra galera sair de casa e poder aproveitar um filme numa sala de cinema, e também algum filme de streaming que você assistiu e que você recomenda. Eu penso em 2 filmes muito diferentes. Um deles estreia nos cinemas agora, se chama Cheiro de Diesel, dirigido pela Natasha Neri e pela Gisele Martins, e que é um filme investigando essas operações de garantia da lei e da ordem em comunidades do Rio de Janeiro, especialmente na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eu achei um filme lindíssimo, muito bem feito, e eu saí muito emocionado dele. Mas num registro completamente diferente, eu sei que nem todo mundo vai à sala de cinema, tem o streaming também. Tem um filme de terror, uma comédia de terror que acaba de chegar ao Amazon Prime Video, que se chama Lindas e Letais, ou Pretty Little no original, que é a história de um grupo de bailarinas que vão se apresentar na Hungria. O ônibus delas quebra, elas ficam presas num bar de grande estrada e começam a ser atacadas por mafiosos. E a gente imagina que essas garotas sejam muito frágeis, muito elegantes, com suas roupas de apresentação, e muito pelo contrário, elas vão mostrar toda a força e todo o atletismo dessas bailarinas na hora de revidarem contra esses homens, e vai ter muito sangue despejado sobre os tutus. Bruno, eu agradeço a você, muito obrigado, de verdade. Bom trabalho para você nesses próximos dias, não só no cinema, mas nessas suas conversas, no seu curso aí, são 4 dias. Então, repetindo, 6, 8, 13 e 15 de abril, ainda dá tempo, entra lá, conversa com o Bruno, que vai dar tudo certo. Ele responde todo mundo e eu tenho certeza que vocês vão adorar o curso. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado aqui pela atenção, pela conversa. Sempre que precisar, pode me chamar que eu volto. Obrigadão, Márcio. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um Cultura Aí. Na próxima semana, eu espero você. Não se esqueça de seguir a TVTech nas redes sociais. Sempre TVTech Jundiaí. No Facebook, no Instagram, no nosso YouTube também você assiste o programa completo. E também na Claro TV, no canal 24. E lembrando mais uma vez, o Parque da Cidade está aberto nesse feriadão, aproveite muito, venha com a família, venha curtir, passar dias agradabilíssimos, aproveitar esse outono com cara de verão ainda, o restinho do verão que sobrou nesse outono. Venha, você vai curtir muito. Um grande beijo, um grande abraço, aproveitem muito, tchau!